Fala, pessoal! E aí, gente, beleza? Mal, o tema de hoje é iluminismo. Bora lá? Ele me iluminou, cara. Iluminismo. Conexões Edu, cara. Pessoal, estamos falando do período do século XVI, conhecido como Século das Luzes, onde alguns ideais começam a questionar a ideia de ter um rei absolutista. Interessante. Os filósofos iluministas, que nós vamos abordar hoje também, começam a desafiar todas as teorias absolutistas e o modo de vida que predominava na Europa. Lembre-se, um rei absolutista é aquele que detém todo o poder, ou quase todo. Existem algumas limitações, como costumes e tradições do reino e até mesmo a Igreja Católica. O iluminismo ele propõe uma teoria contrária, e isso é muito importante. Vamos falar de filósofos, mas antes é essencial entender que a história é um processo de transformações e transições. Saímos da Idade Média, para a Idade Moderna, passamos pelos reis absolutistas, pelo Renascimento, que trouxe uma mudança nessa nossa mentalidade. Agora, o iluminismo tenta transformar novamente a sociedade, valorizando o conhecimento acima de tudo e a busca pela razão e pelas verdades científicas. Diria que isso é uma questão fundamental, O iluminismo se baseia na ideia dessa razão. A ideia do cientificismo, que propõe talvez encontrar respostas científicas para tudo, surge também daqui. Os iluministas acreditavam que cada aspecto do mundo poderia ser explicado cientificamente, incluindo a fé. E isso deu problema, sim. Isso contradiz os ideais absolutistas, que não se baseavam na ciência para justificar o poder dos reis. Se a gente pensar, o Thomas Hobbes, Sim. Ele, inclusive, gostava de sair do banho com o seu Hobbes. E assim, eu gosto muito de jogar videogame, esse também pode ser um dos meus hobbies também. Mas então, o Plínio já tá achando ali. Thomas Hobbes, por exemplo, dizia que o povo era selvagem, antes do contrato social, A ideia da superação do estado de natureza. Sim. E outros teóricos defendiam a ideia do direito divino dos reis. Os iluministas argumentavam que existe uma aplicação científica para a presença de um rei e que devemos sim questioná-lo. Portanto, lembre-se, pessoal, o iluminismo é sobre filósofos que trazem a luz, ou seja, não é o conhecimento. O símbolo da ideia, como uma lâmpada que aparece na cabeça de alguém, representa o surgimento do conhecimento. A piadinha que a gente fez no início, Realmente, iluminou. Gente, mas a ideia é essa mesmo. Sim. A ideia das luzes, Sim, nós podemos encontrar isso até em desenhos e tudo mais, quando tem aquela ideia, Exato, surge essa simbologia. Talvez até o nosso editor faz uma lâmpada. O iluminismo critica o absolutismo porque está ligado a uma classe social, a burguesia, que se sentia reprimida pelos reis, mas tinha esse prestígio econômico, mas não político. Muitos iluministas eles tinham essa ligação estreita com a burguesia e buscavam transformar a sociedade. Agora que entendemos isso, vamos conhecer um pouco dos principais filósofos iluministas. Independente daquilo que sabemos sobre nomes e ideias específicas, o importante é entender que cada um contribuiu de maneira única para o contexto do iluminismo. A busca pela razão, pelo conhecimento, críticas ao modelo absolutista, são pontos comuns entre todos esses filósofos. Se não entendemos isso, não adianta. Conhecer cada filósofo individualmente é fundamental a partir daqui. Bora lá então, pessoal. O primeiro filósofo da lista é John Locke, que ele viveu na Inglaterra. Ele criticava o absolutismo e defendia a monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não governa. Locke também falava dos direitos naturais inalienáveis, ou seja, aquele que não pode ser tirados do homem, como vida, liberdade e propriedade. Então ele argumentava que nós nascíamos com esses direitos e ninguém poderia tirá-los. Outro filósofo importante, Montesquieu, francês. Ele criticava o poder centralizado do rei absolutista, que tinha poderes militar, legislativo e judiciário. O Adriano falou lá no início. O rei concentra todos esses poderes. Montesquieu defendia a separação dos poderes para evitar abusos e garantir uma sociedade mais justa. Ele é aquele que defende a descentralização do poder nas mãos do rei, dividindo em no mínimo 3 partes. Assim, ele propõe a separação dos poderes no executivo, legislativo e judiciário.
os quais são independentes entre si, mas um complementa o outro. O poder executivo é que tem a função do chefe de Estado e é responsável por executar as leis. O legislativo tem a função de criá-las, através de uma ideia de nação ou, no caso de um município, até mesmo da Câmara de Vereadores, né? Um exemplo clássico. O judiciário é responsável pela justiça, julgando não apenas crimes, mas também verificando irregularidades nos outros poderes, como o executivo e o legislativo. Montesquieu propõe uma nova forma do processo político para a nação, influenciando o mundo inteiro, incluindo o Brasil, onde temos esses três poderes de maneira bem definida. Pessoal, o próximo filósofo, né, que é um francês, é chamado de Voltaire. Fui. E agora você? Voltaire. Isso aí. Ele é defensor da monarquia. Ai, meu Deus do céu. Ele é defensor da monarquia esclarecida, né, que é diferente da monarquia parlamentar defendida por John Locke. Pô, pode fazer que negócio, né? Amiga sua Locke. Enquanto não era... Hoje tá complicado, Plinão. Hoje tô que eu faço aqui. Pessoal, enquanto nessa monarquia parlamentar o rei não governa, né, e tem funções mais cerimoniais, na monarquia esclarecida o rei governa de fato, seguindo os princípios iluministas. E as contas esclarecidas? Isso, vamos falar daqui a pouquinho, né? Isso é muito importante, pessoal, mas o mais memorável sobre Voltaire é a sua defesa da liberdade de expressão, algo raro, né, no século XVII, devido aos seis absolutistas. Em nossa aula hoje de absolutismo, nós vamos discutir sobre como não era permitido questionar esses seis. Né? Voltaire tem uma frase muito famosa: não concordo com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito. Eu sei, essa é clássica. Voltaire acreditava que, mesmo discordando de outra pessoa, era crucial defender o direito dela de se expressar. No entanto, Voltaire também era contra a intolerância. Não concordar com alguém não significa ser intolerante. Por exemplo, dizer não concordo com você, mas quero te agredir é intolerância. E Voltaire se opunha a isso. Um exemplo extremo seria alguém afirmar que Hitler tinha o direito de não gostar de outras pessoas. Isso não é liberdade de expressão, mas discurso de ódio. É importante distinguir liberdade de expressão e intolerância. Atitudes como machismo não são exemplos de liberdade de expressão, mas sim de intolerância. Pessoal, o quarto filósofo de quem vamos falar hoje é o meu preferido. Né? Embora eu gostar muito aí de Voltaire, Jean-Jacques Rousseau é, né, o meu favorito aí. Rousseau, assim como Voltaire, né, em Montesquieu, era francês. Eu achei que ele era da Rússia, que ele era bookstore. Às vezes você vai lá e não Voltaire. Mas... Chegou lá, pessoal, então o iluminismo teve grande influência na França e na Inglaterra, com mais representantes na França. Né? Rousseau é um crítico ferrenho do rei absolutista e de qualquer ideal opressor. Ele valoriza a busca pelo conhecimento e pela razão, mas também critica outros iluministas, especialmente Locke. Tá? Rousseau, que atuou mais no final do século XVIII, tinha essa diferença, né, com as ideias de Locke em muitos aspectos, especialmente em relação à propriedade privada. Enquanto Locke ele defendia essa propriedade privada, né, que a pessoa poderia ter essa propriedade privada, Rousseau era totalmente contra ela. Por quê? Ele acreditava que a soberania não deveria pertencer àqueles que possuem propriedade privada ou maior poder aquisitivo. Segundo Rousseau, propriedade privada é a causa de muitos problemas sociais. Pensa, a primeira vez que o ser humano cercou alguma coisa, mas assim, isso aqui é meu. Ninguém entra. Como é que será que foi essa interação entre a outra pessoa que convivia com ele? A gente já começa a pensar a partir daí. Nem todos têm direito a uma propriedade privada, e Rousseau aborda isso ao defender a soberania popular. Ele acredita que o poder deve ser tirado do rei absolutista e transferido para o povo, apoiando uma democracia direta onde as decisões são tomadas diretamente pelo povo em espaços públicos. Rousseau é um iluminista que se distancia de seus colegas burgueses ao buscar a soberania popular. Frequentemente sou perguntado em sala de aula se Rousseau é um socialista ou o primeiro socialista. A resposta é não.
ainda não estamos falando de socialismo no século XVIII. No entanto, quando o socialismo começa a surgir no início do século XIX, com figuras como Marx, né, haverá uma grande influência de Rousseau. Ele não fala explicitamente sobre socialismo, mas suas ideias certamente influenciaram os socialistas que vão surgir aí décadas depois. Pessoal, uma das teorias mais interessantes do Rousseau é a do bom selvagem. Ele sugere que o homem nasce livre, ele não é nem bom nem mal, né? Sim, ele é uma tábula rasa, tá? Isso vai, logicamente, né, contra Hobbes, que Hobbes ele fala, né? O homem é o lobo do homem, né? Nós temos essa frase emblemática aí, né? Então, enquanto Hobbes, né, afirmava que na ausência de leis ou das leis, os seres humanos são naturalmente maus, Rousseau argumenta que ninguém nasce bom ou mal. É a sociedade que corrompe o indivíduo, né? Portanto, podemos construir uma sociedade mais justa para influenciar positivamente essas pessoas. Ele defende também que o ser humano é um bom selvagem. Pode ser corrompido para o bem ou para o mal, dependendo, né, das influências sociais que recebe. Pessoal, é interessante você pensar, perceber e procurar refletir sobre a ideia de que o iluminismo ele vai procurar utilizar a razão para colocar em xeque essas monarquias absolutistas pelas quais a Europa havia sido tomada desde o momento em que o poder político começa a ser centralizado. É nesse momento que também vai ter um gancho específico para todo o processo que vai acontecer a partir do momento que a Revolução Francesa se torna um dos principais assuntos sobre a história geral, né? Eu tinha preguiça de Revolução Francesa, que é um assunto teórico, é um assunto maçante, é um assunto pesado. Mas, gente, a partir de Revolução Francesa, a história do mundo é outra. É um assunto importantíssimo. E coisa que a gente com certeza vai abordar no vídeo próximo, ok? Siga Conexões.